A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens e dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020. Nesta semana vamos estudar a lição de número 9, que tem como título José, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. A síntese da nossa lição destaca o seguinte: Deus viu em José uma pessoa justa, a ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus Cristo. Então, esta semana vamos estudar a respeito da vida de José, o pai terreno de Jesus. Sem dúvida nenhuma, José foi um homem que recebeu em toda a história da humanidade uma das mais nobres missões, não é verdade? Ser o pai terreno de Jesus. Ele era um homem justo, temente a Deus, e recebeu esta incumbência de educar Jesus Cristo. Deus falava com José e ele cumpriu tudo o que o Senhor determinava, salvando assim a vida do menino Jesus por diversas vezes. José amou Maria e a Jesus e lhes deu um lar saudável. Nunca lhes deixou faltar nada. Também não descuidou do ensino religioso, pois levou o menino Jesus ao templo para ser apresentado, conforme os rituais da lei mandavam, e quando Jesus tinha 12 anos, ele foi ao templo com seus pais. José teve, queridos, uma importância muito grande no desenvolvimento físico, social e espiritual de Jesus. E hoje, segunda-feira, 23 de novembro de 2020, a nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens se intitula José, marido de Maria. O texto bíblico se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 16, que diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. José, meus amados, foi marido de Maria, mãe de Jesus. São bem poucas as informações sobre a vida de José. Sabe-se que ele era um descendente legítimo da casa do rei Davi. Isso fica claro na genealogia de Jesus Cristo apresentada no Evangelho de Mateus. José vivia em Nazaré, uma pequena aldeia na região da Baixa Galileia. Ele já aparece no relato bíblico, já sendo como o noivo de Maria, uma virgem que morava no mesmo vilarejo que José. Maria ficou grávida, num período em que já era noiva de José, mas antes de ter tido qualquer relação com José. Esse noivado significava um compromisso matrimonial. No entanto, esse noivado era muito mais sério do que a noção que temos sobre um compromisso dessa natureza, de um noivado, nos nossos dias de hoje. Não tem a mesma comparação, era totalmente diferente. Na cultura judaica, para se ter uma ideia, essa aliança verbal era feita um ano antes da consumação do casamento e tinha o mesmo valor de um documento escrito. Então foi nesse período de um ano em que Maria estava desposada de José que ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. É por isso que já naquele momento Maria era chamada de esposa de José, visto que legalmente ambos estavam desposados. A partir daquele noivado, restava apenas a festa de núpcias e o começar a viver juntos. Conforme a lei, uma mulher desposada que praticasse infidelidade deveria ser castigada com a morte. Quando José tomou conhecimento da condição de Maria, a Bíblia diz que ele considerou divorciar-se, dela em silêncio, para não expô-la ao vexame público. Na verdade, José tinha duas opções: iniciar uma demanda judicial, contra Maria,
ou despedi-la silenciosamente, dando-lhe uma carta de divórcio. A primeira opção iria expor Maria diante de toda a sociedade. Já a segunda opção preservaria Maria de alguma forma. Algumas tradições antigas sugerem que a atitude de José em querer divorciar-se de Maria foi motivada não por sua desconfiança acerca de uma suposta tradição, mas por se considerar indigno da tarefa de ser o marido da mulher escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Nesse sentido, tais tradições afirmam que José não se sentia capaz de servir como um pai de criação para Jesus. Obviamente, essa suposição é demasiadamente fantasiosa e se choca diretamente com o que foi relatado no Evangelho de Mateus. O relato bíblico, querido, simplesmente aparece indicar que aquela era uma reação natural de José. Ele era um homem que amava sua noiva, mas que pensava ter sido enganado. Aqui é importante lembrar que a Bíblia testifica que José era um homem bom, justo e temente a Deus. Deus abençoe e uma ótima segunda-feira.